A pergunta de hoje é a 28 e diz assim: o que acontece depois da morte com aqueles que não foram unidos a Cristo pela fé? Então a pergunta anterior foi: se todos morreram em Adão, todos vão ser salvos por causa de Jesus? A resposta é não são todos que vão ser salvos, porque só aqueles que creem em Jesus e confessam seus pecados e têm Ele como Salvador serão salvos. E aí a pergunta 28 é: então o que vai acontecer com esses que não foram unidos a Cristo pela fé depois da morte? Essa é a pergunta 28. Coloca para mim a resposta aí, Mateus. A resposta diz assim: no dia do juízo, eles receberão a temerosa, mas justa sentença da condenação pronunciada contra eles. Serão lançados fora da favorável presença de Deus, para o inferno, a fim de serem castigados justa e gravemente para sempre. Coloquei um texto aí, não sei se vai dar para ler, vou ler para os irmãos. Diz assim, João 3, 16 ao 18 e 36. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, o mesmo texto de João, que é o texto universalmente conhecido como Deus, o texto do amor, o texto da salvação, o texto cerne das Escrituras, que todos nós sabemos de cabeça, João 3,16, é o texto que também diz que aqueles que não creem já estão condenados e que a ira de Deus permanece sobre eles. Então, queridos, comentando um pouquinho agora sobre essa pergunta e sobre essa resposta, é evidente, irmãos, que por mais doloroso que seja falar sobre condenação, é evidente que por mais difícil que seja falar sobre inferno, é necessário falar sobre tal. Nós não podemos simplesmente nos silenciar pelo fato de que o próprio Deus, o próprio Cristo falou sobre isso. Então a verdade é, ninguém gosta, ninguém subiria ao púlpito de uma igreja, ninguém evangelizaria ninguém falando sobre inferno, sobre fogo, sobre morte, sobre condenação. Ninguém faria isso. Mas se o meu e o seu Senhor falou sobre isso, nós não podemos nos dar ao luxo de falar, eu não vou falar sobre isso, eu vou omitir essa parte porque isso é muito pesado. Se o Deus de amor, se Jesus, o amor em pessoa, falou, por que eu não vou falar? Eu sou servo, eu apenas reproduzo aquilo que a Bíblia já tem escrito. Então, repito, ninguém desejaria falar do fogo do inferno, ninguém desejaria falar da punição eterna, mas o nosso Senhor falou, e se Ele falou, eu não posso me calar. Se Ele disse, eu não posso me dar a audácia de achar que sou mais inteligente que Deus e falar, não vou falar sobre isso não, que isso pega mal. Jesus não achou que pegava mal, os apóstolos não acharam que pegava mal, e sempre falaram sobre isso. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque alguns varrem para debaixo do pano a doutrina do inferno e a doutrina da condenação, outros vão além, não só varrem para debaixo do pano, como negam essa doutrina, e aí, irmãos, alegram o diabo, porque se tem coisa que o diabo quer, é que você não fale do inferno. Se tem coisa que o diabo quer, é que você não fale do pecado. Tem gente que acha assim, se eu não falar do inferno, do pecado, da condenação, eu vou ser amoroso. Não, você na verdade está jogando no time do diabo, porque se tem alguém que quer que as pessoas não fujam do inferno, do fogo, da condenação, e não fujam dos seus pecados, é o diabo. Então todas as vezes que a gente cala a boca, ou que a gente deixa de falar dessa doutrina muito importante, apesar de ser dura, a gente está favorecendo o diabo. Ele está feliz. Tem gente que diz, o inferno não existe, o diabo não existe. O que eles estão fazendo é ajudar ao diabo a expandir o seu reino e fazer com que mais pessoas vão para o inferno felizonas, alegres, contentes, satisfeitas com seus pecados, porque alguns pastores e alguns crentes simplesmente acham que o diabo não existe,
que o inferno não existe ou que a gente não deve falar. Então, quando a gente diz isso, ou quando eles dizem isso, na verdade eles estão pregando a doutrina de Satanás. Lembra o que a serpente falou para Eva no Éden? Eva disse: não posso comer, porque Deus disse que se eu comer eu vou morrer. Aí a serpente disse para Eva: certamente não morrerás. Então qual é o discurso de Satanás? Vive em pecado, vai morrer nada, isso é história de Deus. Vai para o inferno nada, isso é história dos crentes. Condenação eterna nada, isso é balela. Então essa é uma pregação antiga de Satanás, mas que tem tomado conta da boca dos crentes e de alguns pastores, porque se acovardam de falar de algo que é duro. Então, se a gente crê na Bíblia, a gente tem que crer no inferno. Se a gente crê naquilo que a Bíblia diz sobre o céu, sobre os anjos, sobre Cristo, a gente tem que crer naquilo que a Bíblia diz sobre condenação, sobre pecado, sobre castigo, sobre juízo. Então não dá para escolher aquilo que a gente quer crer na Bíblia. Então, se a gente duvida de uma parte da Bíblia, falo muito sobre isso aqui, quando a gente fala sobre a criação, se você duvida que Deus criou o mundo por intermédio da palavra dele, você duvida de tudo. Você começa a abrir exceções na Bíblia, isso aqui não é bem assim, isso aqui não é bem assado. Todos os demais pilares da Bíblia estão estremecidos. Então, se eu creio na Bíblia, eu tenho que crer na realidade, na veracidade do Cristo que falou do inferno, do Cristo que pregou para que as pessoas se acautelassem contra o diabo. Eles são reais, tanto o inferno contra o diabo. Então, a frase não existe inferno, 3 pontinhos, para a frase não existe Deus, é uma consequência. Você começa negando um pedacinho da Bíblia, daqui a pouco você está negando toda a Bíblia. Então você começa dizendo: o diabo não existe, daqui a pouco você começa a não ver mais coerência para que Deus exista. Então cuidado, um mal vai puxando o outro, um abismo vai puxando o outro, uma descrença vai puxando o outro. Então cuidado, porque ainda que seja compreensível que a gente não goste do inferno, é compreensível. Por quê, pastor? Porque todos nós temos um parente, todos nós temos pessoas que amamos, eu já falei sobre isso aqui, que não tem Jesus ainda. Então é compreensível que o nosso coração fique apertado, é compreensível que a gente não goste de falar sobre condenação, mas ainda que seja compreensível, é bíblico. E se é bíblico, eu tenho que me dobrar à Bíblia. Se é bíblico, eu tenho que dizer, ainda que com cuidado, ainda que com moderação, ainda que eu procure palavras moderadas para conversar com as pessoas, mas eu tenho que falar, porque eu não posso negar aquilo que o meu próprio Jesus falou. Então, por um lado, algumas pessoas ficam temerosas de falar do inferno, porque lembram dos seus familiares que não têm Jesus e das pessoas que amam. Por outro lado, algumas pessoas ficam também um pouco inconformadas com o inferno, porque não conseguem relacionar um Deus de amor, um Deus de misericórdia, que está em toda a Bíblia, com um Deus que também castiga. Eles acham que isso são duas coisas incompatíveis, que isso não pode isso não concorda, isso não pode andar junto. Um Deus que é amor, perdoa, mas um Deus que castiga. Então as pessoas acham que os atributos de Deus estão em conflito. Então elas falam: poxa, eu não posso, porque a minha Bíblia, o Deus é um Deus que amou o mundo de tal maneira. Mas no mesmo texto que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, diz que a ira de Deus permanece sobre aquele que não crê no Filho. Então essas pessoas são pessoas que pinçam, de novo, versículos da Bíblia, pinçam aquilo que eles preferem na Bíblia, selecionam, e o resto eles jogam fora. Então eu não posso. O mesmo a Bíblia que diz que Deus é amoroso, misericordioso, como está ali, é o mesmo que versículos depois diz que quem não crê está condenado, já está condenado. É Jesus que está falando ali em João 3, é o Cristo que está dizendo isso. Então a gente tem que tomar cuidado, porque é difícil, temos pessoas que nós amamos? Temos. O Deus que a gente serve é um Deus de amor? Mas também é um Deus que é fogo consumidor, e para que a gente tenha uma doutrina saudável, a gente tem que afirmar isso. Então Jesus foi o amor em pessoa, mas ele falou mais do inferno do que qualquer outro escritor da Bíblia, qualquer outro. Só para citar 3 textos: Mateus 13, Marcos 9, Lucas 16. Mas dizem alguns, não parei para pesquisar sobre isso, mas dizem alguns teólogos que Jesus fala cerca de 100 vezes nos 4 evangelhos sobre o inferno, cerca de 100 vezes. Então sempre nos alertando a fugir
a nos arrepender, a mudar a nossa vida, a resistir ao diabo, certo? Sempre nos ensinando que há um caminho de salvação. Então a existência do inferno nos ajuda a ter uma doutrina saudável e nos ajuda a entender as consequências finais do nosso pecado. Se a gente apaga o inferno, e tem um livro, né? Acho que já citei isso aqui, a Ilana até emprestou para algumas pessoas aqui da igreja. Tem um livro que a Ilana tem, que diz Apagando o Inferno. Quando a gente apaga o inferno, a gente apaga da memória das pessoas a consequência da onde o pecado pode levá-las. Quando a gente apaga o inferno, a gente apaga das pessoas, da memória delas, o tamanho do amor de Deus, que morreu por nós na cruz. Quando a gente apaga o inferno, a gente apaga das pessoas a consequência de uma vida livre de Deus, de uma vida autônoma, de uma vida onde você toma suas próprias decisões. O final é o inferno. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Nós só conseguimos compreender o tamanho do amor de Deus, nós só conseguimos desfrutar do tamanho perdão de Deus quando a gente olha para o inferno e vê que ele é real, e que se não fosse a graça de Deus, tanto eu quanto você já estaríamos lá há muito tempo. Então, quando a gente vê a realidade do inferno, quando a gente vê o tamanho da consequência do pecado, a gente começa a pensar duas vezes, antes de viver uma vida de pecado, antes de se afastar de Deus e antes de viver uma vida miserável. Então, a ira de Deus flui, já falei sobre isso aqui, algumas pessoas ficam chocadas, que é isso? Mas a ira de Deus flui do mesmo Deus que é amor. Já disse isso, um Deus que ama a vida odeia o aborto, um Deus que ama a vida odeia o homicídio, um Deus que ama o ser humano odeia aqueles que distorcem aquilo que ele criou, um Deus que ama a família odeia, e a ira dele se acende contra o adultério. Um Deus que ama a criação que ele fez, macho e fêmea, odeia aqueles que propagam tudo que é contrário a isso. Então não é incoerente, pelo contrário, é coerente. Deus seria injusto se ele não odiasse aquilo que vai contra aquilo que ele fez. Então toda vez que a gente, o pecado, Satanás, de alguma forma destrói aquilo que Deus fez, ou vai contra a palavra de Deus, a ira de Deus tem que se acender, porque Deus é justo, e Ele ama o que Ele fez, Ele ama a ordem, Ele ama a santidade, Ele ama a palavra dEle. Então não é incoerente. Algumas pessoas se escandalizam, mas não é. A ira de Deus flui do amor de Deus, flui do caráter de Deus. Então, apesar de algumas pessoas acharem que se tirarem a ira, se tirarem o inferno, se tirarem a condenação, Deus se torna o Deus mais bonzinho, na verdade o que elas estão fazendo é diminuindo o amor de Deus, é diminuindo o caráter de Deus, é tornando Deus um Deus injusto, um Deus que não pune a transgressão da sua palavra, um Deus que não pune aqueles que ferem e que maltratam a sua criação e a beleza da sua santidade. Então, não, eu estou transformando Deus mais legal. Não, você está distorcendo Deus, transformando o nosso Deus num ídolo. Então, irmãos, a não ser que a gente acredite no inferno, o preço que Cristo pagou na cruz é esvaziado, o amor de Cristo na cruz é esvaziado. Muitas pessoas caem no erro de perguntar: como pode um Deus de amor permitir o inferno? Quando na verdade nós deveríamos perguntar: como pode Jesus ter ido na cruz e sofrido as dores do inferno no meu lugar? Como pode Deus ter experimentado isso por mim? As pessoas perguntam: como pode, pastor, Deus condenar pessoas? Mas na verdade as pessoas deveriam perguntar: como pode Deus me amar a ponto de mandar o seu filho morrer na cruz? Essa é a pergunta certa. Como pode Deus me amar e ter me dado tantas oportunidades, sendo que Ele já poderia ter me lançado no inferno há muito tempo, por tantas besteiras que eu já fiz? Essa é a pergunta correta a se fazer. Mas a gente vive num mundo tão egoísta, num mundo tão antropocêntrico, que as pessoas acham que Deus tem que dar satisfação. Como pode Deus fazer isso? A pergunta certa é: como pode Deus ter me aturado e te aturado por tanto tempo? Como pode Deus ter insistido tantas vezes na minha e na tua vida? Como pode Deus não ter desistido de mim e de você? Essa é a pergunta certa, mas que ninguém quer ouvir e que ninguém quer fazer. Então essa é a pergunta. Não é colocar Deus contra a parede, é nos colocar contra a parede e falar: poxa, como pode Jesus ter me amado de tal maneira e morrido na cruz por mim? Certo, queridos? Essa é a pergunta certa a se fazer. Então, o que acontece com aqueles que não se unem a Cristo?
serão condenados. Coloquei aí 2 catecismos. Pergunta 29, já até citamos essa pergunta aqui em outros estudos. Quais são as punições do pecado no mundo vindouro? As punições do pecado no mundo vindouro são a separação eterna da presença consoladora de Deus e os tormentos mais penosos na alma e no corpo, sem intermissão, no fogo do inferno para sempre. A outra pergunta é do Catecismo Maior de Westminster, 89. Que sucederá aos ímpios no dia do juízo? No dia do juízo, os ímpios serão postos à mão esquerda de Cristo, e sob clara evidência e plena convicção das suas próprias consciências, terão pronunciada contra si a terrível, porém justa, sentença de condenação. Então, serão excluídos da presença favorável de Deus. Você pode perceber que tanto na primeira resposta quanto na segunda, ele diz e ele coloca como a maior punição do inferno é você ser afastado da presença de Deus. Lá em cima ele diz separação eterna da presença consoladora de Deus, e embaixo ele diz sentença de condenação e serão excluídos da presença favorável de Deus. Então a maior punição, é claro, e aí eu já falei sobre isso aqui na igreja, pode ser que tenha fogo de verdade, isso a gente não vai saber, porque a gente não vai para lá. Pode ser que tenha fogo de verdade, mas a pior punição que vai perturbar e castigar os pecadores é a separação da presença consoladora e da presença favorável e gloriosa de Deus. É o pior. As pessoas às vezes ficam preocupadas: vai ter fogo, vai ter castigo, vai ter chicote, vai ter sofrimento. Irmão, a pior coisa é passar a eternidade sabendo que você está afastado eternamente do Deus Todo-Poderoso e daqueles que você ama, que creram em Jesus Cristo. Isso é o pior. E da gloriosa comunhão com Cristo, com e seus santos, e com todos os santos anjos, e lançados no inferno, para serem punidos com tormentos invisíveis, de corpo e alma, com o diabo e seus anjos para sempre. Ali também no finalzinho é muito importante, ele diz: olha, vai ser afastado da presença de Deus, da presença de Cristo, da presença dos santos, da presença dos anjos, vai perder toda essa comunhão. E lá no final tem algo que é muito legal, que eu já falei aqui na igreja, e que algumas igrejas evangélicas não pregam isso. Ele diz: sofrerão tormentos junto com o diabo e seus anjos. Então o diabo não é o chefe do inferno, o diabo está sofrendo tormentos também, pagando pelo seu pecado. Então ele não é o chefão, ele não está lá de tridente perturbando ninguém, ele também está pagando. E os anjos também, que se rebelaram contra Deus junto com o diabo. Então muitas igrejas vão pregar isso, né? Que o diabo está lá perturbando. Não é, ele está lá sofrendo a ira de Deus também e a punição pelo pecado dele. Beleza, gente? Próxima pergunta. Não, ainda coloquei mais um aí. Julgamento final, confissão de fé de Westminster, diz assim: a finalidade de Deus para este dia, o dia do julgamento final, é a manifestação da glória de sua misericórdia na salvação dos eleitos e de sua justiça na condenação dos ímpios e réprobos, que são desobedientes. Assim os justos irão para a vida eterna e receberão aquela plenitude de alegria e refrigério que vem da presença do Senhor. Mas os ímpios, que não conheceram a Deus, nem obedeceram ao Evangelho de Cristo, serão lançados em tormentos eternos e punidos com destruição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Então, esse texto também, né? Agora eu me lembrei do que o Sandro estava orando sobre o missionário. Hoje, o missionário está ali, perdeu a vida, mas ele acabou de encontrar a salvação eterna, a plenitude de alegria e o refrigério de uma vida dura, de um final terrível que teve, mas agora está gozando das bênçãos celestiais. Próxima pergunta. Pergunta 29. Como podemos ser salvos? Então, se nem todos serão salvos, se alguns irão para o inferno e serão condenados, a pergunta é: como ser salvo? Coloca para mim aí, Mateus. Diz assim: somente pela fé em Jesus Cristo e por sua morte substitutiva e de expiação sobre a cruz, ainda que sejamos culpados de desobedecer a Deus e sejamos ainda inclinados ao mal, Deus
sem nenhum merecimento nosso, mas somente por pura graça, imputa-nos a perfeita justiça de Cristo, quando nos arrependemos e cremos nele. Então a resposta vai dizer que é somente pela fé e pela graça, porque Deus nos imputa a justiça de Cristo. Bota o texto para mim aí, Mateus, versículo de Efésios. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, queridos, por sermos justificados pela fé, temos paz com Deus. Então a gente só tem paz com Deus porque a fé em Cristo Jesus nos justifica. A consciência não mais nos acusa. O escrito de dívida foi rasgado. A nossa memória, ela olha para trás com pesar pelos pecados que cometemos, mas não mais com medo e terror da condenação eterna, porque recebemos a promessa de vida eterna por meio de Cristo. Cristo pagou a dívida. Então Deus, como é justo, não vai cobrar duas vezes a dívida. Cristo pagou a nossa dívida. Então Deus não pode chegar agora e cobrar duas vezes, uma do filho dele e outra nossa. A dívida está paga. E se a dívida está paga, nós temos acesso ao Pai e vida eterna por meio de Jesus Cristo. Eu sempre digo isso aqui: nenhuma alma, nenhum ser humano pelo qual o sangue de Jesus foi derramado na cruz vai ser lançado no inferno. Todos eles serão resgatados. Todos, porque Cristo os buscará um por um, até que se complete o número daqueles que o Pai sabe que fazem parte da sua família, do seu corpo, e aí sim as portas se fecham. Mas ninguém por quem Jesus pagou o preço vai ser condenado, porque o escrito foi rasgado, a dívida foi cancelada. Então, se Deus é justo, pense, Deus é justo e eu sou pecador, logo o que sobra para mim? Condenação. Mas se Deus é justo e eu sou pecador, arrependido, perdoado em Cristo Jesus, o que sobra para mim? Absolvição, salvação. Então o normal é: Deus é justo e eu sou pecador. O que tem para mim? Condenação. Mas por meio de Jesus, Deus é justo, eu sou pecador, mas arrependido, lavado e remido no sangue de Jesus. Então Deus, por ser justo, Ele olha para o Filho e me perdoa. Então é por isso, não é porque tem algo bom em mim, não é porque eu deixei de ser pecador, não é porque eu tenho méritos, como está dizendo ali, não por obras, para que ninguém se glorie, mas porque Cristo morreu por mim, Cristo pagou no meu lugar, Cristo foi o meu substituto. Então minha fé não repousa em quem eu sou. Eu sou pastor, eu não falto o culto. Minha fé repousa em quem Cristo é, em quem Cristo foi, no que Cristo fez. É lá que a nossa fé repousa. Então, irmãos, quando em Atos 16 o carcereiro está prestes a tirar sua própria vida por causa do terremoto, que os presos fugiram, e ele se encontra com Paulo, e Paulo o impede de tirar a vida. Ele diz: o que farei para ser salvo? E a resposta de Paulo é: crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Fé somente pela fé, está lá no início, somente pela fé. Então não existe pergunta mais importante da vida, não existe pergunta mais importante em qualquer fase da nossa vida, que é: como eu posso ser salvo? E aí as religiões vão dar as mais diversas respostas, inclusive algumas igrejas evangélicas: dinheiro, campanha, sei lá o que. Mas a minha Bíblia, a tua Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo. A minha Bíblia diz: só pela fé, e não porque você é bom, mas porque teve um bom que se colocou no seu lugar. Então não importa a resposta que o mundo dá, a resposta que a minha e a sua Bíblia dá é fé em Cristo Jesus. Esse é o tipo de fé que salva. Não é qualquer fé que salva, entende? É fé em Jesus. Já falei sobre isso aqui na igreja também. As pessoas podem ter fé no seu time de futebol, já falei isso, fé de que vão pegar o ônibus e vão chegar ao centro do Rio. As pessoas podem ter fé, mas a fé que salva é a fé em Jesus. Então essa condicionante,
Fé em Jesus é importante, certo? Não é fé na igreja, não é fé no pastor, não é fé no tempo que você tem de igreja, é fé em Jesus. E ali, na resposta, eu sublinhei de propósito duas palavras que são muito importantes. A primeira é somente, para ficar bem claro que é somente pela fé, não é pelo dinheiro, não é por nada, é só pela fé. E essa fé, como eu disse, ela tem um objetivo, ela tem um objeto. Essa fé ela é depositada em alguém, e é fé em Jesus. Deus não olha e fala assim, vou salvar fulano porque ele tem fé. Não, Deus nos salva porque a fé está em Cristo, ela nos une a Cristo. Então, fé sozinha não salva ninguém, fé sozinha não leva ninguém a nada. A fé é um instrumento que nos une a Cristo, nos aproxima de Cristo, nos lava, nos dá acesso ao Cristo, e aí Deus nos salva, pela fé no Filho dele, pela fé no Filho dele. Então Deus não salva ninguém, porque fulano é uma pessoa de fé. Deus salva as pessoas, porque fulano tem fé no Filho dele, no sacrifício do Filho dele, na obra do Filho dele, obedece o Filho dele, ama o Filho dele. Então isso é importante de salientar. Então, somente, primeira palavra. Segunda palavra importante, que eu também já falei muito sobre isso aqui, acredito que a maioria do pessoal já saiba, é a palavra imputação. Então, a gente não é salvo porque fazemos alguma coisa, a gente é salvo porque foi colocado na nossa conta, nos foi imputado, nos foi creditado a vida justa de Jesus. Então ele diz, imputa-nos, pela graça, ele nos dá, nos imputa a perfeita justiça de Cristo, quando nos arrependemos e cremos nele. Então, essa doutrina também, essa palavrinha, ela é muito importante para a fé cristã, porque quando a gente tira a imputação, a gente está caminhando para a obra, a gente está caminhando para se gloriar. Porque você é salvo? Porque eu sou da igreja tal, porque eu sou diácono, porque eu sou presbítero, porque eu sou pastor. Não, porque você é salvo? Porque Deus imputou sobre mim o sangue do Filho dele, a justiça do Filho dele, a santidade do Filho dele. Deus imputou sobre mim a vida perfeita que o Filho dele teve. Ele foi meu substituto, morte substitutiva, expiação sobre a cruz. Então, quando ele me substitui, ele morre a minha morte para que eu viva a vida dele. Então, foi imputado sobre mim, foi transferido para a minha conta. A minha conta era negativa, e hoje a minha conta é positiva, porque Cristo me perdoou e me deu a sua santidade. Então, irmãos, a gente está falando da justiça de Cristo, a gente está falando da santidade de Cristo, da obra de Cristo, do sacrifício de Cristo, e assim sendo, tudo está fora de nós e é dado pelo amor, pela graça, pela misericórdia, pelo perdão do mesmo Deus que a gente falou da pergunta anterior, que se ira e vai condenar aqueles que não creem no seu Filho, mas ao mesmo tempo é um Deus que está pronto a nos perdoar e pela fé no Filho dele, considerar que toda a perfeição do Filho dele é nossa, mesmo que não tenhamos mérito nenhum. Então, como ser salvo? A resposta está aí, somente pela fé e tendo imputado sobre nós a perfeita vida justa de Jesus Cristo. O Pai nos olha e vê o seu Filho, o Pai nos olha e vê as mãos furadas, o lado rasgado, a cabeça ferida, o sangue derramado. Por isso somos salvos. Para terminar, coloquei aí a confissão belga, artigo 22, a justificação pela fé em Cristo. Vamos ver o que a confissão belga diz. Cremos que, para obtermos verdadeiro conhecimento desse grande mistério, o Espírito Santo acende em nosso coração verdadeira fé. A gente leu lá em Efésios, não vem de vós, é dom de Deus. Então o Espírito Santo acende no nosso coração a verdadeira fé. Esta fé abraça Jesus Cristo com todos os seus méritos, os méritos dele, apropria-se dele e nada mais busca fora dele. Então a gente abraça ele, abraça os méritos dele e se apropria dele e não quer mais nada fora dele. Nada que nos ofereça não serve, a gente já tem tudo. Pois das duas uma, ou não se acha em Jesus Cristo tudo que é necessário para a salvação, ou tudo se acha nele. Das duas uma, não dá para ser meio salvador, ou tudo está nele ou não tem nada nele. Então aquele que possui Jesus Cristo pela fé tem a salvação completa.
Dizer, porém, que Cristo não é suficiente, mas que além dele algo mais é necessário, como a gente acabou de comentar, significa uma blasfêmia horrível, pois Cristo seria apenas um Salvador incompleto. Sério. Por isso, dizemos com razão, junto com o apóstolo Paulo, que somos justificados somente pela fé, ou pela fé sem as obras, Romanos 3:28. Entretanto, não entendemos isto como se a própria fé nos justificasse. O que eu falei, não é a fé que justifica. Ah, fulano tem fé, vai ser justificado. Não é isso. Mas ela é somente o instrumento com que abraçamos Cristo, nossa justiça. Ele é a nossa justiça. Mas Jesus Cristo, atribuindo-nos todos os seus méritos e tantas obras santas que fez por nós em nosso lugar, é nossa justiça. E a fé é o instrumento que nos mantém com Ele na comunhão de todos os seus benefícios. Estes, uma vez dados a nós, todos os benefícios, adoção, perdão, ressurreição, enfim, redenção, expiação, santificação, todos esses benefícios, uma vez dados a nós, são mais que suficientes para nos absolver dos pecados. Beleza, gente? Então, acredito que está muito bem explicado. Terminamos aí. Alguém quer comentar sobre esses dois assuntos? A primeira pergunta, o que acontece com aqueles que não têm Jesus? E a segunda pergunta, como ser salvo? Alguém quer falar?